E que a própria natureza será
graciosamente na nossa adoração como filhos e remissão do nosso povo.
quebra de lado, sabe, que as armas sejam tiradas e haja paz, Senhor, haja paz entre os homens. Esta é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém. Amados irmãos, no domingo próximo passado, nós estamos estudando o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Falamos que era uma igreja que tinha pessoas, era uma igreja que tinha muitas pessoas, mas era uma igreja que vivia problemas de divisão, problemas de estar querendo uns serem melhores do que os outros. Então Paulo fala que era uma igreja que era imatura, ainda fala que era dar leite, mas alimento sólido, mas sem alimentar vocês com leite, não é? Quer dizer, que vocês já tivessem um outro estágio, né? E nós estudamos então até o capítulo de número 12, no capítulo de número 12, dos versos 1 a 11, e falamos sobre a importância dos dons, que os dons são legítimos, que é Deus, né? É a Trindade, né? Que está à frente, é Deus, é o Espírito Santo e é Jesus. E hoje nós vamos ler sobre a continuação desse texto. É um texto longo, por isso eu vou ler algumas partes comparando e a gente vai estudando, ok? Para os irmãos irem, a gente ir acompanhando de uma forma bem didática. Então, 1 Coríntios 12, nos versículos 12 até o 31. Nós vamos mostrar algumas coisas para os irmãos, né? Primeira coisa que a gente pode ver está aqui no versículo de número 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aqui ele está falando o seguinte, que um corpo tem vários membros, mas esses membros não são individuais, eles fazem parte do corpo, e esses membros, eles devem fazer com que esse corpo seja sadio. E ele está falando aqui que esse corpo comparado com uma igreja. Nós somos um grupo de pessoas, temos homens, mulheres, jovens, adultos, mas crianças, mas todos nós somos um só corpo. E aqui diz assim, né? Isso é com relação a Cristo. E nós sabemos que Cristo é o cabeça da igreja. Quando a gente fala lá em Efésios 5, 23, quando fala sobre o casamento, fala que Cristo que é o cabeça da igreja. Lá em Efésios 1, 22 e 23 também fala isso, né? Cristo é o cabeça. O cabeça da igreja é aquele que cuida da igreja. A cabeça não tem o órgão mais importante do corpo humano. Qual é esse órgão? Quem se lembra que está aqui dentro dessa massa encefálica? É o cérebro, não é? Cérebro. É a coisa mais importante que tem lá. Os cientistas ficam
para dizer, então, isso com respeito a Cristo. Então, primeira coisa que nós já podemos ver nesse texto, que essa igreja, esse corpo é comandada por Cristo, que é o cabeça. A segunda coisa que nós podemos ver aqui no versículo 13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós nos foi dado beber um só Espírito. Então aqui agora nós vemos que esta cabeça, que é Jesus, enviou o Espírito Santo para estar falando no meu, no seu, nos nossos corações. Por isso dizer aqui, em Espírito todos nós somos batizados, todos nós estamos embaixo da tutela, do guarda-chuva do Espírito Santo, todos nós. E diz aqui assim, que nos deu beber de uma só água. Quem é a fonte de água viva? Jesus. Aquele que não beber da fonte de água viva sempre terá sede, mas aquele que me beber nunca terá sede. Eu sou a fonte de água viva, disse o Senhor Jesus. Lembra-se disso? Aquele que me beber jamais terá sede. E aquele que me beber do seu interior fluirão rios de água viva. Então nós temos que beber da fonte. E o Espírito fala, a fonte é os ensinamentos do Senhor Jesus. Por isso é que Jesus fala assim, ele não falará de si mesmo, mas nos fará lembrar de tudo que eu vos ensinei, para que vocês possam agir. Então, é importante a direção do Espírito Santo. Então agora, mesma coisa, o Jesus, o Espírito Santo, que vai dirigir as nossas vidas. Mas será que Deus está presente? Olha, eu vou passar um pouquinho só para falar sobre esse primeiro ponto, depois nós voltamos. Mas no versículo 18 diz assim, mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles como lhe aprove. É a ação de quem então? De Deus. No versículo de número 24 diz assim, Deus coordenou o corpo, concedendo muita mais honra aos que menos tinham. A coordenação de Deus. Olha aí. E no versículo de número 28 diz assim, a uns Deus estabeleceu, notaram? Olha aí Deus agindo, a trindade, olha, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o mesmo que ele repetiu lá nos versículos de 1 a 12, quando ele fala diretamente dos dons. Então, o que é importante, meus irmãos, é que nós não somos só uma igreja do Espírito Santo, nós não somos só uma igreja de Cristo, nós não somos só uma igreja de Deus, nós somos uma igreja do Deus Trino, que age no nosso meio, que vive conosco. Já falei, Jesus disse, aquele que crê em mim, eu estarei com ele, e nele faremos, eu e o Pai estaremos com ele, e nele faremos morada. Vós sois templo do Espírito Santo. Então Deus Trino está presente na nossa vida. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que como igreja, nós queremos ser um corpo, nós precisamos estar debaixo da orientação, da direção, da Trindade, do Deus verdadeiro. Por isso é que quando começa a haver problema, nós temos que pensar, é a Trindade quem está dirigindo a minha vida? Quando eu tomo uma decisão, é a Trindade ou é o meu eu? Por isso é que a igreja tem que ser dirigida pela Trindade. E ela sendo dirigida pela Trindade, ela produz uma unidade. Agora voltando ao segundo ponto, um só corpo. No versículo de número 12, 13 aí que nós lemos, diz assim, em um só corpo, viram aí no versículo de número 13? No versículo de número 13 diz assim, nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Então na igreja não tem acepção de pessoas, não tem cor racial, não tem situação social. Na igreja todos nós pertencemos a um só corpo, a um só corpo. Mas meus irmãos, para que eu considere o meu irmão como igual a mim,
eu tenho que me quebrantar e deixar o Espírito de Deus, a Trindade, a orientação de Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, a dirigir a mim. E daí eu vou olhar todos de uma forma igual. Não vou olhar e falar, nossa, mas aquele irmão contribui com 10 mil por mês. Então, que maravilha. Né? Mas aquele irmão, coitadinho, ele contribui pouco. Aquele irmão, né? Ele tem uma casa muito humilde, mas aquele outro tem uma mansão. Não vou fazer assim. Eu vou olhar todos da mesma maneira. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Por isso é que na igreja não pode haver essas coisas que acontecem no mundo. No mundo pode haver distinção de classe social, as pessoas. No mundo pode haver até, como a gente vê, essas coisas de racismo, ou pessoas sendo, pela sua condição, até sendo consideradas inferiores, mas na igreja, todos nós somos um só corpo. Eu só vou entender isso, meu irmão, quando eu me tornar participante desse corpo. Quando ele fala de um só corpo, ele está falando de unidade. E essa unidade implica em eu estar participando desse corpo, vivenciando esse corpo, caminhando com esse corpo, alimentando esse corpo. Porque aquele vai dizer que quem alimenta o corpo são os membros. Em que sentido? O membro recebe uma ordem e ele faz. Não é que tal? Jesus fala, Gilberto, você foi chamado para ser um pastor. Jesus não vai ser o pastor, é eu que tenho que assumir esse compromisso. Você foi chamado como presbítero, como diácono, cantar um louvor, para fazer uma atividade qualquer na igreja, e depois nós vamos ver que todas elas são importantes. Você é importante realizando esta atividade, porque nós somos um só corpo. E fala também uma coisa muito importante, versículo 14. Esse corpo, porque o corpo não é corpo de um só membro, mas de muitos. Então aqui outra coisa que a gente tem que ver aqui, que não existe um membro especial, que é indispensável no corpo. Existem muitos membros, e todos eles têm a sua igual importância. Meus amados irmãos, isso é lindo também, porque muitas vezes a gente considera mais, vou colocar minha figura, o pastor, né? O pastor é importante, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Mas o pastor é apenas um membro do corpo da igreja. É claro que a responsabilidade é uma, e é maior, cada um tem a sua responsabilidade. Mas o pastor não é fundamental, no sentido de que saiu o pastor Gilberto e a igreja morre. Não pode ser assim, não é? Uma vez eu estava saindo da terceira igreja, né? E alguns membros já me procuraram e falaram assim, pastor, para que igreja o senhor vai? Né? Aí nós fomos para lá também. Eu falei, olha, eu não fui um bom pastor para vocês, não. Não, mas pastor, porque nós queremos que o senhor me ajudar. Eu falei, meus amados, vocês são parte do corpo da igreja de Cristo, que é aqui na terceira igreja. Vocês não são membros do pastor Gilberto, vocês são membros da igreja de Cristo que está aqui. Né? Eles me olharam meio espantados e falaram, vocês querem me fazer feliz? Eu me senti feliz, porque eu fui um bom pastor. Fiquem na igreja e trabalhem para a igreja. Exerçam seu trabalho na igreja. Né? Orei com eles, expliquei, agradeci o carinho que eles falaram, que carinho, que exortaram ao mesmo tempo, depois afagaram, né? Mas eu tive que falar isso para eles, não é? Por quê? Porque a igreja não é o pastor, a igreja é um corpo, que é o corpo de Cristo. Então, nós somos muitos membros que pertencemos a um só corpo. Agora, vejam o que diz no versículo número 14 aqui. Porque também o corpo é um só membro, não é um só membro, mas muitos. Eu queria agora
que esse corpo, ele tem que estar bem alinhado. Por isso ele diz assim, versículo 15: se o pé disser, porque não sou do corpo, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. O que ele está dizendo aqui? Que se alguém falar assim, se eu não for eleito presbítero, eu não me sinto, quero ser presbítero. Mas você faz parte da igreja. Se você for eleito presbítero, amém. Mas não é porque você não é eleito nesse cargo que você vai pegar e vai falar assim, vou trabalhar com menos vontade, eu não vou ter mais. E assim é para qualquer outro cargo. Por quê? Porque ele fala que é assim, né? Não é porque o pé não é a mão que ele não deixa de ser importante. A mão aparece mais, né? O pé menos. Mas você já tentou andar sem os seus caminhar com um pé só ou com o pé machucado? Não é difícil se equilibrar? Olha a importância dos pés. Às vezes você é importante na oração pela igreja, que não aparece tanto, para sustentar a igreja, como os pés sustentam o corpo. Olha só então, como a gente deve falar assim, Senhor, obrigado porque tu me desse esta posição no corpo de Cristo. E eu quero fazer como zelo, como amor, eu quero fazer com que a igreja esteja sempre sabendo que depender de mim. Por isso é que o pé não pode dizer, porque não sou mão, não pertenço ao corpo. É claro que você é do corpo, meu amado irmão. E pode ser que muitas vezes você não é reconhecido, visto, mas Deus vê. E diz que naquele dia que nós comparecemos diante de Deus, Ele vai falar, olha para mim, vai falar, Gilberto, servo bom e fiel, Gilberto, servo mau e negligente. Vai ver essas coisas. Lembra lá do parábola dos talentos? Por isso, faça com esse dedo aquilo que Deus te colocou. E diz assim, se o ouvido disser, não sou do olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Vamos pensar, né? Andar com os olhos fechados não é difícil, mas ouvir também. Agora, ouvir um dos órgãos do sentido, ver também um outro sentido, dos 5 sentidos que temos, né? Nossa, eu preciso ver, eu preciso ouvir. Olha só, então ele está falando, todos são importantes, né? E ele diz assim ainda, né? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Né? Ele já começa a mudar. Então, se todos nós aqui fôssemos presbíteros, por exemplo, ou diáconos, né? Ou só a oração, né? Se não tivéssemos outras atividades, como é que? Então Deus ordena cada um e coloca cada um, e cada um é colocado para ser bênção na igreja. Está notando, meus amados irmãos, como é importante a orientação da Trindade? Estando assim, você nunca vai dizer assim, nossa, mas eu gostaria tanto de ser professor da escola dominical e nunca me chamaram. Você vai dizer assim, eu vou orar pela escola dominical e pelos professores. Eu gostaria de ser. Se um dia Deus me der essa bênção, eu vou agir com mais esmero, vou me dedicar. Mas enquanto isso, eu vou orar para aqueles que estão à frente. Olha só que atitude diferente. Como muda? Eu não sou um professor, mas eu vou orar para aqueles que estão mal. Né? Eu não faço um trabalho diaconal, mas vou orar para a mesa diaconal. E assim por diante. Né? Então diz assim, se todos, né, fossem iguais, o corpo teria problema. Mas os membros têm que trabalhar de uma forma que coopere. Vamos para o versículo 18, versículo 18 eu vou voltar depois. Né? 19. Se porém fôssemos só membros, onde estaria o corpo? Ou certo é que há muitos membros, mas um só corpo. E aí ele continua dizendo, não pode o olho dizer à mão, não precisamos de ti. Agora já começa a dizer, não o membro, dizer que porque ele não é aquele membro, ele não é importante. Eu já começo a julgar o outro membro. Então, bom, eu preciso do William porque ele é presbítero, eu preciso do Ney porque ele é tesoureiro, eu preciso da Elaine e do
mais afinidades com alguns. Não é porque o pastor escolhe, é porque há atitude de alguns. Quando eles estavam lá na mesa, Jesus falou: um vai me trair. Ele disse que colocou-se do lado de Jesus e falou: sou eu, Senhor. Olha só. Né? O outro falou assim, né? Senhor, eu quero estar contigo. Um era chamado o discípulo do amor, que era João. Então, irmãos, se alguém se aproxima de mim, é claro que nós vamos ter mais afinidade. E o pastor quer ter afinidade com todos os membros. Agora, vamos lá, né? O Raimundo e a Helene me convidaram para almoçar junto com a Duda. Ah, eu conheci eles melhor. Agora o William José e a Laurinha nunca me convidaram. Como é que eu vou ter afinidades com eles? Não é nem por causa da comida, nada, não. Mas é porque está junto no lar. Quer lugar mais especial do que o lar? Ali no lar não tem. Então por isso é que a gente fala: olha, irmãos, você tem visitado, está com você, não é? Não perca aquela oportunidade que diz a palavra de Deus: quando você abre a porta da sua casa, você está recebendo anjos, né? Não é? Olha só, né? Que coisa! Então a gente pode ver o seguinte, que a gente pode ter afinidade, mas eu tenho, né? O pastor quer ter afinidade com todos, né? Porque o pastor considera as ovelhas todas iguais e todas merecem o mesmo cuidado e o mesmo tratamento. Mas se a ovelha se aproxima mais do pastor, o pastor tem mais contato com ela. Se a ovelha abre o seu coração mais do pastor conhece melhor a ovelha. Seja os irmãos já entenderam. Então não é acepção de pessoas, não. É que a gente tem que ser um e se aproximar. O pastor também tem essa obrigação. Os irmãos já devem ter ouvido falar assim: irmão, posso visitar você? Aí eles falam: pastor, tá bom. Eu não posso chegar e falar: irmão, eu vou visitar você, senão fica uma coisa. Tem que lançar o anzol e esperar que o irmão pega. Vem sim, pastor, vamos estar juntos. Né? Por isso que a gente fala: olha, eu gostaria de visitar. É sempre no sentido de abra o seu coração, né? A gente quer sempre estar junto. Então, a gente pode ver aqui que um membro não pode julgar o outro. Um membro não pode julgar o outro. Um membro tem que fazer a sua parte e fazer a sua parte de forma perfeita, como Deus quer. Não pode o olho dizer à mão, repito de novo: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de ti. E aí então é que eu falo que Deus começa a enaltecer os membros da igreja, quando ele fala assim: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Né? Então, vou colocar aqui não que é o mais fraco, mas só para ilustrar, né? Nós temos sempre o nosso chazinho, o nosso cafezinho lá, né, Noemi? Noemi e né? Fazer um café, fazer um chá, né? Alguém pode julgar assim, né? Puxa vida, né? Isso é fácil. Mas, irmãos, não aparece. Mas quem toma o chá e o café fica feliz, não fica? E quem fez isso foi a nossa irmã Noemi, ou a Égua, não aparece, né? A Laurinha ali, né? Com a Claudete, com a Maria Eduardo, não aparece, mas é muito importante. Então, e Deus sabe disso. O que eu gostaria de deixar claro é isso, que Deus sabe disso. Por isso eu falei: irmão, todos os irmãos são importantes. Vou falar do meu coração aqui para os irmãos. Sabe que o pastor sabe de todos os que vêm à igreja, mas ele sabe também dos que não vêm. E na nossa oração, e na minha oração, né? Por quê? Porque eu me preocupo. Se eu achasse que não, porque todos são importantes, né? E Deus diz isso. Versículo 23: e os que parecem menos dignos, a esses damos maior honra, e também os que não são decorosos, revestimos de especial honra. Muitas vezes nós não achamos que fazer uma liturgia, que nem a
levar os irmãos à oração, à adoração, ao louvor, à contrição, ao aprendizado da palavra e o enviar, né? O que acontece lá com Isaías quando ele está no templo, né? Mas nós temos oportunidade de testemunhar, de falar, de estar dizendo o que acontece. Por quê? Porque todos são importantes. Todos são importantes. Então nós temos aqui, eu testemunho a dona Ana, né? Olha só como ela é importante. Foi diaconisa e tal, né? Nós vimos o Paulo, o seu Roberto com a Maria Odete, são importantes. Para mim é importante. Eu tenho certeza que é importante para Deus, eu tenho certeza que é para a igreja também. Os que nos visitam, né? Os que nos visitam, cara, essas pessoas. Como é importante sentar, falar para essa atividade. Aquele rapaz que está lá na frente, é o pastor Gilberto, é ele mesmo, cara, é o pastor da igreja, o senhor tal. Olha, como é importante. Isso é importante. Isso fala de atividade. E eu conheço muitas pessoas que já disseram, eu frequento a igreja e fui bem recebido. Bem recebido. Então, é uma coisa especial. Não aparece, mas Deus fala, puxa, por você receber essa pessoa, você a cativou, você tocou no seu coração, não é? Então, versículo 24, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus ordenou o corpo muito mais. Honra aquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Então, olha, Deus ordenou. Então, aqui, muitos membros. Eu sou membro da igreja da famosa há 20 anos, né? E nunca recebi um cartão de honra ao mérito, vamos dizer assim. Mas sabe que você é importante. O pastor reconhece e Deus reconhece a sua importância, não é? Então, somos muitos membros e todos são importantes, não é? E agora eu quero destacar o versículo 18, voltar para ele. Você é importante não para a igreja em si, mas você é importante para Deus em primeiro lugar. Então Deus pegou você e falou, eu quero você aqui. Por isso dizer aqui o versículo 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve, como ele quer. Olha que maravilha, olha que bênção. Eu sou colocado aqui como diácono, como presbítero, para fazer o cafezinho e o chá, né? Para receber as pessoas, para ali como é que fala aí? Na liturgia e na projeção. Deus dispôs você porque Ele acha que isso é importante. Olha que maravilha. Quando a gente segue a palavra de Deus, e o que o Paulo estava falando aqui? Isso não está acontecendo na igreja de Corinto. Deus tem que estar agindo como Ele quer. Deus quer fazer isso. Então, muitos membros, e é Deus quem coordena, é Deus quem põe. Aí diz aqui o texto assim, uma coisa muito importante. O propósito, qual é o propósito de nós estarmos unidos aqui, cantando e louvando a Deus? Você tem família, tem família, temos problemas nas nossas famílias, temos problemas nossos, mas o Senhor diz aqui, separamos esse dia. Por que isso? Aqui diz que há um propósito. O propósito está aqui no versículo de número 25. Vamos ver, olha, para que não haja divisão no corpo. Então Deus quer que não haja divisão no nosso corpo. Deus não quer que nós possamos dizer assim, não, mas hoje nós não tivemos o louvor e o culto não foi a mesma coisa. Deus não quer isso. Nós tivemos lá como é que é o nome, Claudete? O playback. Por quê? Porque não tivemos os irmãos que nos ajudam no louvor. Mas isso não quer dizer que não é um louvor agradável a Deus. Notaram? Eu já ouvi pessoas falarem que foi a igreja onde tinha um coral
divisão? É Deus? Não, é o inimigo. Por isso é que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque ele quer colocar realmente divisão no corpo. Ele quer nos dividir. Eu sempre falo isso: o inimigo está aqui para nos dividir. Ele não está fora da igreja, ele está aqui para nos dividir. Porque aqui, lá fora já é dele, o mundo já está maligno. Ele quer fazer com que você não se sinta bem, não se sinta abençoado, não sinta que Deus está presente aqui. Ele vai colocar que o pastor orou e assim por diante. Ele quer divisão no corpo, ele quer que você fique em casa. Por isso é que a gente tem que estar vigilando, vigiar e orar para que não entre em tentação. Vigiar eu quero estar sempre unido no corpo de Cristo. Eu tenho prazer de estar com os irmãos. Eu tenho alegria de estar com os irmãos. Quando eu vou à igreja, eu tenho alegria de ser. Eu falo isso de coração. Alegria, quando me disseram vamos à casa do Senhor, tenho alegria de estar com os irmãos. É minha alegria. Porque nós vemos e estamos juntos. Quando há os problemas, vamos resolver em oração. Vamos dobrar os nossos joelhos. Não vamos tomar atitudes intempestivas, né? Seja pronto para ouvir e também para se irar, né? Para que não haja divisão. Agora, se a gente não agir de uma forma assim, a divisão acontece. Por isso é que, quando nós olhamos para a igreja, a gente tem que olhar como um membro, e eu tenho que sempre estar cooperando com esse corpo que é a igreja, para que não haja divisão. Mas o que tem que haver, diz aqui o texto ainda, não é só para que não haja divisão nesse corpo, ele quer outras coisas também, minhas, né? Ele quer que esse corpo esteja cooperando uns com os outros. Aqui, ó, não haja divisão, pelo contrário, coopere com igual cuidado em favor uns dos outros. Por isso que o pastor fala, tem pessoas que estão ausentes, o pastor se preocupa. Os irmãos devem se preocupar também, ligar, telefonar, falar: olha, você fez falta hoje, sentimos a sua falta, está acontecendo alguma coisa? Porque você está querendo com o quê? Cooperar com os membros. E isso quer dizer o seguinte: que eu tenho cuidado, eu tenho preocupação, eu tenho amor pelos membros da igreja, pela igreja. É isso que eu estou revelando. Por isso é que o texto fala dessa atitude minha. E eu tendo essa atitude, aí nós vamos ver como é que ela vai continuar. Se o propósito é não haver divisão, que eu procuro bem-estar com o meu irmão, acompanhar, ir atrás, orar uns pelos outros, diz assim também que nós devemos ser um corpo que esteja preocupado. Olha aqui o que diz o versículo 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Hoje nós fomos visitar o Hilário lá e a família está passando por problemas, não é, Luiz? O Hilário, né? Está difícil. Então, eu e quando orarmos pelo Hilário, pela Jandira, vamos lembrar de uma forma mais intensa, porque estivemos lá, estamos sofrendo com eles, caminhando com eles. Agora, se eu não tenho esta afinidade, eu não caminho junto com os irmãos. E quem é que perde? Sou eu. Eu saio lá da casa do Hilário muito mais enriquecido espiritualmente, porque eu vejo que há alguém que está precisando de mim e eu preciso me dedicar, me esmerar por estas vidas que eu amo, que Deus ama. Agora, se eu não faço isso, eu fico na minha acomodação e eu não consigo estender esse amor. Por isso é que quando um sofre, todos sofrem. Isso chama-se preocupação com o corpo. Nós queremos o bem-estar do corpo. E diz assim: se um sofre, todos sofrem com ele. Mas se um é honrado, todos se regozijam com ele também. Então nós sabemos que temos que nos comportar de acordo com a situação. Vamos dizer, vem a Karine aqui e fala assim: olha, irmãos, eu estou
Se um irmão estiver se alegrando, eu vou também estar junto com ele. Eu não vou falar assim, porque o irmão está sofrendo, o outro se alegrou, eu não vou me alegrar com ele. São duas coisas distintas que eu tenho que saber como conviver e participar. Eu tenho que saber conviver e participar. Então diz assim no texto, que deve haver essa alegria. E nós vivendo nessa alegria, nós passamos a ser um corpo bem estabelecido. Diz o texto, no final aqui, nós vamos ler a partir do versículo 27. Somos um corpo que tem que estar bem fundamentado. Diz assim: vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Eu e você. Então eu tenho que chorar quando se chora, alegrar quando se alegra, caminhar junto. Deus estabelece, Deus estabeleceu. E Deus então mostra aqui no versículo 28. A uns Deus estabeleceu na igreja. Então é novamente a ação de Deus. Ele fala, uns primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres, todos têm o dom de curar, falam todos em línguas, interpretam todos. Não são todos. Por isso é que nós devemos olhar, como diz aqui o texto, a nossa preocupação tem que ser que nós estamos trabalhando um pouco naquilo que Deus nos dirige. Por que não? Então vai aqui agora a questão. Por que nós não enfatizamos dons de línguas, por exemplo? Porque tem que ser alguma coisa que Deus colocou no coração do irmão. E não eu querer falar línguas. Não é como acontece hoje, o pastor está pregando lá e de repente ele solta 5, 6 palavras que não são inteligíveis. Aí você ouve aquilo, o que aquilo acrescentou? E aí, um dia nós vamos estudar sobre o dom de línguas, mas o dom de línguas, diz aí, ele fala sobre o mistério de Deus. E quando houver a pessoa que tiver o dom, que haja um intérprete. Quer dizer, eu vou falar em línguas aqui, irmãos. E vai ter que ter uma irmã aqui. Aí a nossa irmã Cedi vai falar assim: pastor, Deus colocou no meu coração para interpretar o que o senhor vai falar. E aí ela vem aqui, eu falo e ela fala. Entenderam? É assim que diz a Bíblia. Por isso que não enfatizamos, para que não haja confusão. Esse mesmo povo fala assim: entrar algum todo na igreja e se tiver todos falando em línguas, o que ele vai pensar? Então, tem uma direção. Ela fala assim: agora, se não há intérprete, que se cale, né? Por que a pessoa se sente valorizada? E é aquela coisa, né? Eu tenho o Espírito Santo, eu fui ungida pelo Espírito Santo, né? Mas não diz aqui que o dom é só língua. Outros são, mas enfatizam muito língua. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar: eu prefiro falar 3 palavras que vocês compreendam do que 1000 em línguas que vocês não compreendem. Ele mesmo fala isso. Então por isso, aí as pessoas falam: não, mas o Espírito Santo não está aqui. É claro que está. Mas nós temos que saber que é como Deus quer e não como o homem quer. Eu tive um membro dessa igreja aqui que veio me procurar, uma jovenzinha, e falou: pastor, eu gostaria de falar em línguas. Se Deus te der esse dom. Não, mas tem um curso que ensina a falar em línguas. Eu falei: mas onde está isso na Bíblia? Não, mas eu falei: não, então você é Deus. Se Deus te colocar isso, perfeitamente nós vamos fazer de acordo com a palavra de Deus. Tem também a questão do o que hoje você vê. Fala que a pessoa só tem que falar em línguas, ou
Eu já vi pessoas falarem assim, pastor, mas eu vou na igreja e eu me sinto sufocado porque eu tenho um dom. Eu falo, mas se você for do Espírito Santo, você não vai se sentir sufocado. Agora, se for do seu eu, que é o Espírito, você não consegue segurar. Mas se é do seu eu, você vai se sentir sufocado. Porque a palavra vai te sufocar. Não são os olhos. Ninguém vai te proibir, é a palavra. Então aqui diz assim, todos têm dons, todos têm o mesmo dom, todos têm? Não. Então Deus vai colocar, é a Trindade. Agora ele termina dizendo assim, versículo 31, procurai com zelo os melhores dons. Vamos lá. O que esse texto quer dizer? Que eu devo especificar que determinados dons são melhores do que os outros, ou que eu tenho que procurar o melhor dom que Deus tem para a minha vida para servir bem no corpo? Que eu posso falar assim, eu só me sinto engrandecido se eu tiver o dom de curar, ou o dom de profetizar. Mas é esse dom, é o dom que Deus colocou para você. Precisa procurar qual é o dom que Deus está dando para a sua vida. Porque nós somos membros de corpo. E esse corpo, Deus vai dar o dom a você. Sabe, meus irmãos, falar sobre isso é falar sobre se submeter à soberania, soberana vontade de Deus, onde ninguém impõe nada, é Deus quem opera em tudo e em todos, para o meio de todos, ter o aperfeiçoamento, a unidade. E nós vamos estudar numa próxima oportunidade um texto que é muito lindo, que diz assim, né? Mas eu vou mostrar para vocês um caminho muito mais excelente. E aí entra no capítulo 13 de Coríntios, né? Fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Ainda que eu tenha também a fé para remover os montes daqui para lá, se não for por amor, quer dizer, se não for sob a direção de Deus, nada disso se aproveitará. Ainda que eu coloque o meu corpo para ser queimado, vivo, se não for por amor, nada disso se aproveitará. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, né, se não for por amor, né, nada disso se aproveitará. E aí depois fala do que é o amor, a partir do versículo 4. Mas o que eu quero dizer, irmãos, encerrando é isso. É a Trindade quem age nas nossas vidas e na igreja. E eu me coloco nas mãos de Deus para ser um membro desta igreja, ser um vaso de bênção. Não quero trazer desarmonia, desunião, não quero trazer sofrimento para a igreja. Eu quero trazer paz, amor e alegria para a igreja, ser um vaso de bênção e Deus abençoando a igreja. Que eu, quando sou um vaso de bênção, Deus abençoa a igreja. Quando nós olhamos um para o outro e falamos, você é importante para a igreja, você é importante para mim, eu preciso de ti, querido irmão, nós vamos cantar. Você começa a sentir o poder de Deus a estar presente na sua vida, e aí a igreja está alicerçada, firme, e você está alicerçado firme, porque é o Senhor, é Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quem nos sustenta. E aí, nós vamos ter momentos difíceis, mas nunca deixaremos de vir à igreja, porque sabemos que na igreja nós somos enriquecidos com amor, com união. Nós nunca deixaremos de ler a palavra de Deus, porque sabemos que ela nos alimenta, ela é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Nós não nos deixaremos de reunir, porque é na união que Deus está presente e a sua bênção dura para sempre. Salmo 133. Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos cantar, vamos nos colocar em pé e cantar esse canto querido. Vamos cantar então? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado.
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a direção, o amparo e o poder do Espírito Santo seja convosco, com a Igreja de Vila Formosa, com todo o povo de Deus espalhado pela